Bom dia, estamos aqui de volta à nossa disciplina, Comunicação Empresarial, e hoje vamos tratar de um tema que é muito importante, que está no coração das atividades de marketing e fundamental para que as empresas possam obter seus resultados. Eu estou falando de estratégia SAP. Estratégia SAP, que significa segmentação, alvo e posicionamento. Então, o que está por trás dessa estratégia SAP? Tudo começa, se vocês lembrarem, com um artigo que discutimos no início do semestre, o Myopia em Marketing, lembrando que as empresas precisam estar voltadas para os clientes, o marketing tem que ser orientado para o cliente, e dessa maneira eu vou buscar entender cada vez de maneira mais precisa as necessidades e desejos de um consumidor ou as necessidades econômicas de uma empresa B2B. Então, o primeiro passo é utilizar algumas dimensões para segmentar o mercado. Então, eu vou dividir o mercado em parcelas menores para que eu possa tratar essas parcelas, esses grupos menores, esses clusters ou até mesmo nichos de mercado, que são fatias ainda menores de mercado, atendê-los da melhor forma possível. E a partir do momento que eu identifico diferentes opções de segmentos, eu vou escolher com quem eu quero trabalhar. Pode ser que eu chegue à conclusão que vale a pena eu selecionar parte desses segmentos apenas, porque neles eu tenho mais chance de ter resultado. Então, eu segmentei, vou escolher o meu público-alvo, e para isso eu tenho que contar com características, lembram-se lá da proposta de valor, né, da equação de valor, eu vou contar com características que eu tenho, com vantagens competitivas que eu tenho, de diferenciação, para oferecer algo que seja percebido pelo mercado de maneira superior, de maneira diferente por esse cliente. E o último passo é justamente posicionar a minha oferta para esses mercados. Ou seja, não adianta simplesmente eu ter características boas, escolher um segmento para atuar, mas eu tenho que deixar muito claro para ele essas características. Então, tudo isso buscando criar valor para clientes-alvo. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. O primeiro passo, então, segmentação de mercado, pressupõe divisão de um mercado em grupos menores de compradores com necessidades, características e comportamentos distintos. Ou seja, quando eu separo em grupos diferentes, é importante eu entender que o segmento A tem características e necessidades específicas que são diferentes do grupo B. Porque se eu não tiver isso, eu trato todo mundo da mesma forma. Eu pratico, então, mercado de massa. O próximo passo é, a partir de identificar a segmentação, vou avaliar a atratividade de cada segmento e selecionar aqueles com quem eu quero trabalhar, aqueles onde eu quero fazer minhas operações. Vou usar a diferenciação da minha oferta, como eu comentei, criando valor superior para o cliente. E, por fim, fazer com que o produto ocupe um lugar claro, distinto e desejável na mente dos consumidores-alvo em relação à concorrência. Então, quanto mais diferente eu conseguir me colocar na percepção do consumidor, melhor do ponto de vista competitivo. Então, nós temos 4 dimensões, né? Geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. A geográfica pressupõe características como subdivisões de países, regiões, estados e assim por diante. Demográfica, eu estou pensando em perfis de idade, estágio no ciclo de vida, gênero, sexo, renda, ocupação, grau de instrução e outras características. Psicográfica, classe social, estilo de vida e personalidade. E a comportamental, que envolve, então, ocasiões de compra, envolve o perfil do meu consumidor e o status de fidelidade desse consumidor. Então, vamos olhar um pouquinho mais
com um pouquinho mais de calma aqui. Né? A questão de uma empresa, dividir o mercado geograficamente, pressupõe que ela está apta, que ela pode, então, atender diferentes mercados, porque ela tem capacidade produtiva ou capacidade de prestar serviço para determinadas regiões. Então, eu posso pensar em segmentar, em atender alguns países, atender um país, algumas regiões, posso pensar em alguns estados, posso pensar em cidades, ou até posso pensar em bairros. Se vocês puxarem pela memória, certamente vocês devem ter aí na região de vocês algum mercadinho, algum empório, ou mesmo uma farmácia que não faz parte das redes de farmácia, uma papelaria, que não pertence a uma rede, não tem grande amplitude de atuação no mercado, mas atende bem às necessidades do mercado local. Inclusive, nesse momento, a gente tem visto diversas campanhas de empresas, especialmente lideradas pelo Sebrae, lideradas até pela a própria Fiesp tem se comprometido um pouco com isso, a importância de você comprar do fornecedor local, do fornecedor próximo, dos pequenos negócios, para que nós possamos ajudar essas empresas a sobreviverem nesta fase de pandemia. A segunda dimensão, estamos falando de características demográficas, divisão do mercado, então onde eu vou ver diferentes faixas etárias, quantas pessoas fazem parte de cada faixa etária, o estágio de ciclo de vida, se são casadas, se são separadas, se são solteiros, se moram com famílias com um irmão, dois irmãos e assim por diante, sexo, renda, ocupação, grau de instrução, religião, etnia e gerações. E aqui é importante a gente perceber que é necessário que faça sentido eu utilizar essas variáveis quando eu estou fazendo a segmentação. Se eu perceber que não tem o menor sentido em tratar pessoas de religiões diferentes com o mesmo produto, então por que eu vou segmentar para diferentes mercados? Se eu perceber que grau de instrução não é um fator decisório, também para que segmentar o mercado? Mas muito provavelmente nós vamos encontrar pessoas que têm acesso a mais informação, com renda maior, estágios diferentes de ciclo de vida, com interesses diferentes e com necessidades e desejos também diferentes. A terceira dimensão, nós estamos pensando aqui então na segmentação psicográfica. Só fazendo uma parte, as duas dimensões anteriores, a demográfica e geográfica, elas são muito mais simples de se identificar, de se detectar. Então existem diversas bases de dados, oficiais ou não, que nós podemos nos socorrer para tentar entender o perfil de um mercado. E aí, às vezes pode acontecer, por exemplo, de eu não ter especificamente para a minha região. Vamos supor que eu estou falando aqui da região da Vila Mariana. E eu não sei exatamente quantas pessoas aqui moram que são da classe socioeconômica B, C e D, por exemplo. O que eu posso me utilizar, se eu não tenho uma pesquisa especificamente feita para isso, é usar a partir da premissa que o censo traz um dado para nós que nós podemos usar como uma referência. Então, se existem X, se por exemplo, X% do mercado nacional é ocupado por existe a presença de X consumidores da classe A, eu posso trazer esse mesmo percentual para este bairro para tentar fazer essa análise. É óbvio que isso estou utilizando uma média que não é adequada se eu for olhar a diferença entre mercados, entre bairros mais nobres e regiões mais populares na periferia da própria cidade. Mas se eu não tenho uma informação como essa, eu preciso tentar fazer alguma aproximação para fazer uma análise geral. E se eu não tenho essa informação, então é melhor não tratar, não fazer essa segmentação dessa maneira. Por outro lado, quando entramos aqui na questão da segmentação psicográfica, aqui sim eu preciso mesmo ter muito acesso a
dados, principalmente qualitativos, para entender de que maneira esses consumidores se comportam, qual é o estilo de vida, quais características de personalidade ou diferentes interesses que esses segmentos têm, para que eu possa oferecer um produto ou um serviço diferenciado, se é que vale a pena. Já a segmentação comportamental, ela está diretamente baseada no comportamento de compra do consumidor. Então, esse é o tipo de informação que eu, já dentro do mercado, observando os resultados da minha empresa, posso identificar aquele grupo dos heavy users, aquele grupo dos consumidores mais importantes, mais frequentes, aquele grupo de consumidores que são movidos por lançamentos, por novidades, ou os consumidores que são consumidores de barganha, só compra quando tem liquidação. Então eu preciso entender essas atitudes do consumidor durante o processo de compra para então perceber que eu posso tratar diferente esses grupos. Né? Faz sentido se eu tenho, por exemplo, falando de um varejo de moda, e eu tenho consumidores que são muito sensíveis a novidades, a lançamentos, faz sentido eu, quando faço um evento e convido essas pessoas para participar por exemplo, de uma abertura de showroom, ou participar de um desfile, ou mesmo participar de um lançamento de uma coleção na própria internet, faz mais sentido convidar esse grupo do que convidar o grupo que só compra liquidação, que só vai comprar esses itens quando estiver chegando no final, na metade para o final da estação. Né? Vamos lá. Então, a segmentação comportamental, ela leva em relação, por exemplo, às ocasiões que eu compro, os benefícios esperados, né? Esse status do usuário, se é um consumidor frequente, um consumidor eventual, e o status, taxa de uso do meu produto, se ele usa com muita frequência e para que ele usa o meu produto, né? E status de lealdade. Pensando em uso e para que eu uso o produto, por exemplo, eu posso considerar o exemplo aqui de um ciclista que tem uma marca, comprou uma determinada marca de bicicleta, e que ele usa para se transportar de casa ao trabalho. E um outro utiliza para trabalhar como entregador. E o outro utiliza só para atividades esportivas. E um quarto, utiliza para alta performance. Então eu tenho que entender por que esses consumidores estão comprando e se a decisão de compra deles está baseada ou em características técnicas, para um atleta de alta performance isso faria todo sentido, ou talvez está comprando uma bicicleta porque ela é bonita, ou porque ela está na moda, ou porque ela está bem posicionada. Então seria também por uma questão de status comprar um determinado modelo de bicicleta. Bom, esse mesmo raciocínio, essa mesma interpretação, nós vamos estender para o mercado organizacional. Então eu também posso pensar em segmentar o mercado baseado não necessariamente numa característica demográfica no sentido de faixa etária, mas poderia pensar, por exemplo, na idade da empresa, se é uma empresa nova, se é uma empresa moderna, uma empresa recente no mercado. Em vez de poder de compra, eu posso pensar em faturamento. Então, o quanto essa empresa fatura, e além disso, olhando para o comportamento dela, o quanto ela compra de mim, quão importante ela é para a minha organização. Em relação a questões psicográficas, posso trazer isso para análise organizacional, pensando numa empresa tradicional, numa empresa moderna, numa empresa empreendedora, numa empresa ousada. Então, certamente cada uma delas tem uma forma diferente de fazer negócio, de abordar seus clientes e fornecedores. Outra questão que eu também posso levar em consideração é o setor de atuação da empresa. Né? Então, características da operação, abordagens de compra, fatores situacionais, em que momento ele está comprando determinado produto. Então, nós podemos pensar que uma empresa está comprando pela primeira vez, ou posso pensar que ele está fazendo uma recompra. É material que ele precisa
comprar regularmente. E aí, algumas características individuais dos próprios compradores, dos executivos que estão lidando com o processo de compra e como, a partir do momento que são pessoas que têm também as suas características, seus valores, a sua forma de agir, como eles também devem ser tratados de forma diferente quando você aborda numa negociação. Então, não raro, alguns vendedores conseguem desenvolver um relacionamento melhor com seus compradores por algum ponto em comum, porque gostam, torcem para o mesmo time de futebol, porque apreciam o mesmo tipo de culinária, porque frequentam a mesma igreja. Então, percebam características individuais afetando esta aproximação. Muito bem. Então, o que nós precisamos para fazer uma segmentação eficaz? A primeira questão é que ela precisa ser mensurável. Né? Eu preciso ser capaz de medir o mercado, senão não faz sentido dividir esse mercado. Né? Se eu não consigo descobrir exatamente, se eu quero, por exemplo, eu quero entrar para uma área de alimentação cultural mais étnica, e eu decido, por exemplo, fornecer alimentos para população muçulmana que comem, seguem os preceitos halal. E eu decido atuar, por exemplo, numa região, num bairro da Grande São Paulo. Se eu não for capaz de medir exatamente quantas pessoas existem neste mercado, não faz sentido eu começar a segmentar, porque senão eu não consigo entender, identificar exatamente o potencial para quem eu estou projetando o meu resultado. Né? Segundo, tem que ser acessível. Eu tenho que ser capaz de entrar em contato de me aproximar desses consumidores. Né? Terceiro, tem que ser substancial. O ideal é que existam várias pessoas nesse mercado para que faça sentido, efetivamente, eu segmentar. Se ele for muito pequeno, não tem. Às vezes ele não é relevante. Tem que ser diferenciável. Então eu tenho que ser capaz de utilizar algumas características que eu tenho de diferenciação e tratar esse mercado de forma diferente do que do outro. Se eu não conseguir diferenciar a minha oferta, também não vale a pena eu tratar o mercado de forma separada. Trato como uma coisa só. E por último, ele tem que ser acionável. Então, no momento em que eu informo para ele que eu tenho uma característica de diferenciação, eu tenho que ser capaz de levar essa informação para ele e ele tem que absorver, entender e ir atrás da minha oferta. Né? Então, precisa ter um entendimento do que acontece, das características que eu estou utilizando, desculpa, para segmentação. Muito bem. Então, feito isso, feito o processo de segmentação, nós vamos para a etapa de selecionar o mercado-alvo. Então, eu vou escolher o conjunto de compradores com necessidades ou características em comum que eu quero atender, certo? Então, para isso também é importante o tamanho e taxa de crescimento desse segmento, a atratividade estrutural do segmento, ou seja, existem barreiras de entrada ou de saída, existe uma concorrência leal, desleal, existem muitos concorrentes, poucos concorrentes. Então, como é que está organizado esse segmento, esse mercado? E, por último, os recursos que a minha empresa tem e os objetivos dela para atender esses mercados. Então, por exemplo, não faz sentido uma empresa que trabalha com produto low cost, com produto de baixo custo, identificar que existe um mercado premium com alto poder de pagamento, que está disposto a margens maiores, se a minha empresa não tem exatamente esse posicionamento, se ela não tem isso como objetivo. O objetivo é ter economia de escala, produzir mais, vender mais, com margens menores. Então, para entrar nesses mercados, eu tenho que decidir como eu vou atuar. Muito bem. Então, a gente vai partir de uma estratégia de marketing indiferenciado
ou seja, o marketing de massa, em que eu tenho uma cobertura muito ampla, o marketing diferenciado, que eu começo a enxergar segmentos, o marketing concentrado, que é o marketing de nicho, e nessa situação eu não preciso, não pressupõe simplesmente que eu estou dizendo que nicho é um segmento pequenininho, não é isso, né? Pode até ser, mas é importante que eu consiga ter um segmento com características muito específicas. Por exemplo, os consumidores de conhaque que fumam charuto. Então, um grupo que faz harmonização dessas duas coisas e que querem ter um tratamento diferenciado. O grupo dos veganos que praticam determinado tipo de esporte. Então, eu posso reunir essas características. E aí eu vou tratar esse mercado de uma forma mais cuidadosa, mais específica. E por último, o micromarketing, que é o marketing local ou individual. A gente está falando de uma cobertura mais restrita ainda. Eu decido fazer negócio com algumas pessoas ou poucas pessoas. Muito bem. Se nós vamos olhar, por exemplo, para a Coca-Cola, queria que vocês pensassem um pouquinho nela. Vocês acham que a Coca-Cola faz um marketing de massa ou não? Que ela trata todos os seus consumidores de uma forma só ou não? Ou ela também tem abordagens de segmentação? Vamos pensar um pouquinho. Marketing indiferenciado ou de massa é uma estratégia de cobertura em que a empresa decide, ela ignora que existem diferenças entre os segmentos e aí eu vou tratar o mercado como uma massa só e vou ter uma oferta única. Então, se a gente voltar na história, né, no início do século passado, não no início, mas no século passado, certamente a gente teria uma visão de algumas empresas que, quando começaram, tiveram uma abordagem de massa. Então, quando surgiu a primeira garrafa de Coca-Cola tradicional, com esse formato icônico aqui da Coca-Cola, nós poderíamos até entender que ela praticava assim o mercado de massa, até porque era mais simples. Lembra aquele vídeo que eu mostrei para vocês lá de branding, de como o mercado evoluiu e como as coisas são mais complicadas hoje em dia? Sim, o mercado podia ser tratado como massa, ele era mais fácil de ser abordado. Mas hoje em dia, a gente encontra uma estratégia de marketing diferenciado, né? Ou marketing segmentado. Então eu vou olhar para diferentes públicos e vou entender as necessidades. E aí a Coca-Cola parte desde as embalagens, aquelas pequenas que são feitas para colocar em frigobar de hotel, ou aquelas um pouquinho maiores que algumas companhias aéreas utilizam, ou as latas tradicionais que nós conhecemos, ou as embalagens de 600 ml, ou até de 2 litros, que tem um objetivo talvez de atender mais a um evento ou uma família grande, passando por aquela solução do post-mix. Sabe o post-mix? Um exemplo claro, quando vocês vão, por exemplo, ao Burger King e você se serve ali de refrigerante, né? Aquele formato chama-se post-mix. Eu tenho lá um xarope que se mistura com água com gás e o refrigerante é feito ali na hora. Então é uma outra apresentação para fast food, para o food service como um todo. Né? Partimos então para o marketing concentrado, ou marketing de nicho. Então eu estou olhando uma cobertura de mercado em que eu vou olhar para poucos segmentos ou para poucos nichos de mercado. Né? Então se a gente olhar esses dois exemplos aqui, o Guaraná Jesus, que foi um produto icônico no Nordeste durante muitos anos, só era bebido, só era encontrado em um estado depois que a FENSA, né, que é a engarrafadora da Coca-Cola, aqui especialmente no Brasil, comprou o Guaraná Jesus, nós até encontramos de maneira mais fácil esse produto no ponto de venda. Mas antes não era muito comum, há uns 5 anos mais ou menos, acho que 5, você só conseguia encontrar em Belém do Pará esse produto.
E esse refrigerante aqui, é o Mineirinho, que é um refrigerante típico de Niterói. Então, para quem já esteve lá ou conhece alguém que mora em Niterói, sabe o que eu estou falando, né? Não é um produto que você vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer ponto de venda. Por último, nós vamos para o micromarketing, então o desenvolvimento de produtos, e para isso eu vou ter programas de marketing sob medida para atender necessidades e desejos de pessoas, de segmentos específicos. E muitas vezes passa por essa questão de tratar só o marketing local ou individual. Então, estou pensando em tratar algumas cidades, alguns bairros ou até algumas lojas de uma forma mais próxima. E nesse movimento, eu caminho para o marketing individual, quando, por exemplo, algumas empresas são capazes de customizar, né, personalizar alguns dos seus produtos. Então, a Puma permite que você tenha lá um produto com umas pinturas meio de pichação, assim, um modelo mais moderno ou, sei lá, mais agressivo, como diriam. Então você pode escolher e personalizar o seu produto, né? Ok. Considerando então que nós fizemos a segmentação, identificamos o público-alvo, o próximo passo então é posicionar a minha oferta. E para posicionar a minha oferta, eu estou pensando no seguinte, né? Posicionamento, pessoal, não é a posição que eu ocupo no mercado. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar no mercado? Não. É a posição que eu ocupo na mente dos consumidores. Então, se o consumidor me percebe como um representante de um determinado setor, se ele me percebe como uma empresa que trabalha de forma sustentável, então, isso é importante para que eu continue fortalecendo as minhas ações e use isso para agregar valor para o meu cliente, né? Então eu vou trabalhar características, vou trabalhar alguns atributos de diferenciação, que seja, para poder constituir esse posicionamento. Então vamos lá, né? Se a gente olhar aqui nesse mapa, esse mapa de percepção, ele mostra que o mercado de grandes SUVs de luxo no mercado americano, né? Então eu tenho duas dimensões. Preço em milhares de dólares, que vai aqui de 45 mil a 85 mil dólares, e a orientação destas empresas, como elas querem ser percebidas no mercado. Então, é um veículo mais voltado para desempenho ou mais voltado para luxo. Então, por exemplo, aqui, o Cadillac Escalade, né, ele está bem aqui no meio, um produto na faixa de 65 mil dólares, e aí o tamanho desta circunferência aqui, na verdade é uma bolha, indica o volume de vendas ou a participação de mercado dessas empresas. O segundo é o Infiniti, que está mais voltado para luxo, mais um preço abaixo aqui dessa média. O Lexus, que está posicionado no quadrante aqui nessa área esquerda aqui, em que a gente tem um valor aproximado de 70 mil dólares, mas também um veículo voltado para luxo. O Lincoln Navigator, que tem uma posição intermediária em relação à sua orientação e um preço abaixo da média. O Toyota Land Cruiser, que já está mais voltado para desempenho, para performance, um pouquinho acima da média. E lá na ponta o Land Rover, Range Rover, acima, né, posicionado aqui numa linha de preço mais alto e posicionado como um perfil de veículo para mais desempenho, mais performance, do que para ser um SUV mais luxuoso. Obviamente que para fazer isso, as empresas usam vários critérios, né, para classificar, vários indicadores para classificar esse desempenho, mas é até assim, bastante possível a gente trabalhar com posicionamentos com algumas dimensões, como eu já havia falado em outros exemplos aqui para você. Muito bem. Então,
os passos que eu vou utilizar, partindo da minha diferenciação para o posicionamento. Então eu vou identificar um conjunto de vantagens competitivas que eu tenho para me diferenciar. Depois, eu vou escolher as vantagens competitivas. Em seguida, vou selecionar uma estratégia de posicionamento geral e vou comunicar isso para o mercado. E eu tenho que ser capaz de entregar isso que eu estou prometendo. Senão a gente vai de novo cair na questão de propaganda enganosa. Okay? Então, com proposta de valor, por exemplo, eu posso me posicionar como uma empresa nesse quadrante aqui. Ó. Preço menor e eu ofereço mais benefícios que os concorrentes. Então, eu estou oferecendo mais por menos. Ou posso me posicionar aqui numa situação em que eu cobro mais do que a média de mercado, mas eu ofereço muito mais benefício que os outros concorrentes. Então, são escolhas que as empresas vão fazer para como elas querem competir. Obviamente que essas posições são as mais favoráveis para a empresa participar. O verde aqui é totalmente uma situação neutra e quem está nessa situação laranja está em desvantagem. Você oferecer, você cobrar mais por menos que a média de mercado, não parece uma situação muito confortável para uma empresa. E no momento de, especificamente, apresentar a declaração de posicionamento, eu vou trabalhar, então, pensando no público-alvo, na categoria de produto, na promessa que eu vou fazer e como eu vou sustentar essa promessa. Então, eu tenho lá, vou vender para o segmento X, uma marca que tem determinadas características da minha empresa e que tem determinados pontos de diferença. Então, vamos lá. Imagine a seguinte situação, né? Mercado e promessa. A empresa X oferece um mundo de tecnologia capaz de transformar as diversas fases da vida de quem é o público? Homens e mulheres de 18 a 35 anos, das classes B e C. Aqui, então, dá para perceber que eu segmentei o mercado e estou me focando neste público-alvo aqui. Estou prometendo transformar a vida dessas pessoas em diversas fases dela. De que maneira? Por meio de uma variedade de produtos de qualidade que entregam mobilidade, acesso e conexão com o mundo lá fora. Então, é um pouco extenso na forma da gente redigir, mas depois essa declaração de posicionamento ela deve ser simplificada e muitas vezes ela acaba sendo transformada num slogan que nós percebemos de uma maneira mais fácil, mais traduzida melhor para o consumidor em geral, por meio dessas assinaturas, né, o slogan junto do logo das companhias. Um outro exemplo, para qualquer pessoa que deseja manter ou melhorar um relacionamento, a marca de luxo X permite criar ocasiões para celebrar vínculos que sobrevivem ao tempo, com um presente de bom gosto indiscutível. Então, da mesma forma, eu estou envolvendo aqui promessas, estou envolvendo mercado, estou envolvendo como eu vou sustentar essa promessa. Então, assim que eu vou construir um posicionamento. Bom, de uma forma geral, pessoal, nós vamos, por enquanto, ficando por aqui. E não esqueçam, né, acho importante reforçar, entender bem o que é segmentação, entender bem quais são as dimensões de segmentação, a importância de escolher bem, de você mensurar e escolher bem o público-alvo, e, por último, o posicionamento. Na aula de amanhã, nós vamos tratar de alguns outros exemplos, e eu espero que vocês venham preparados aí com várias dúvidas e questionamentos a respeito desta videoaula que eu acabei de preparar para vocês. Tá bom? Um abraço e até amanhã.